para a gente começar. Então, Pronto. só um Boa minutinho. tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um evento do Conselho Regional de Administração da Bahia, promovido pelo Núcleo de Estudo em Gestão Universitária. Hoje teremos a palestra sobre gestão social nas IES, do eu ao coletivo. Um caminho possível. Sou Carolina Nunes, atuo como administradora do setor de desenvolvimento profissional do CRA Bahia e acompanharei o evento neste dia. Para realizar a abertura do evento, convido a coordenadora do Núcleo de Estudo, Inamácia Gonzalez. Boa tarde a todos e todas. Professora Tânia Fischer, é um prazer em tê-la conosco. É uma honra, tá, o CRA estar recebendo a senhora no dia de hoje. Boa tarde a todos os presentes, obrigada pela presença. Vai ser mais uma vez uma tarde onde vamos ter conhecimento, trocar experiência, trocar conhecimento. Estamos sempre aprendendo a aprender. É sempre importante pensar fora da caixa, pensar que sempre tem algo a acrescentar. Bom, vou aproveitar a ocasião e falar um pouco aqui, rapidamente, qual é a proposta do Núcleo de Estudos e Gestão Universitária. Nós, aqui do CRA, temos vários núcleos, é um trabalho universitário, e o papel, eu estou, nesse momento, como coordenadora do Núcleo de Estudos e Gestão Universitária, e um dos meus papéis é justamente aproximar mais o Conselho Regional de Administração das universidades, quer sejam ela pública, ou estadual, ou particular. Isso é uma demanda muito importante, e é também relevante que o estudante saiba que existe um conselho que regula a sua profissão, que tem nortes, existe um código de ética, por trás tem toda uma formalidade que deve ser seguida de forma ética, competente, responsável, e que as faculdades, junto com o conselho, elas estão caminhando para a formação, para a conduta desse profissional junto ao mercado. Muito se fala hoje em empregabilidade, trabalhabilidade, então somente um título não vai agregar tanto valor se o profissional ele não tiver habilidades humanas, competência, inteligência emocional, inteligência espiritual, para estar dando valor àquele diploma que foi construído durante 4, 5 anos de sua graduação. E também vale salientar que, após a graduação, todo e qualquer estudante, tanto nós também professores, temos que pensar cada vez mais de estar estudando, porque o mercado de trabalho pede isso. Nós, enquanto seres humanos, estamos sempre em constante evolução, e isso se faz pertinente e importante. Então, um também dos nossos papéis é manter a constante atualização do CRA junto às universidades, promovendo diálogos com as universidades, com os professores, trazendo pessoas renomadas para estar aqui nesse momento com vocês. Vale salientar que esse evento seria presencial, mas por motivos técnicos de uma hora que acontecem imprevistos, não pode ser, mas não deixando de ter menos brilho, estamos aqui agora com a nossa professora titular da Universidade Federal da Bahia, a nossa palestrante Tânia Fischer. De maneira bem resumida, que ela tem um currículo bem amplo, ela também vai se apresentar. A professora Tânia Fischer, ela é titular da nossa Universidade Federal da Bahia, a UFBA, é coordenadora do Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social, CIAGS. A professora Fischer é pesquisadora do CNPq, membro titular da Academia Baiana de Ciências e conselheira da Fundação Banco do Brasil, SEBRAE e FIEB. Então, para essa mulher estar aqui conosco, essa profissional, essa docente, essa acadêmica titular estar aqui, ela galgou um caminho bem longo, onde teve muito estudo, muitas horas de abdicar de alguma coisa em detrimento de outra. Então, não é à toa. Então, é uma pessoa que tem aqui todo o meu carinho, meu orgulho, um exemplo para mim, uma inspiração. Fui sua aluna e quero sempre estar sendo sua aluna. Um prazer muito grande. E eu deixo agora para a senhora, se desejar, fazer outra apresentação, e deixo com a senhora as palavras para conduzir a palestra. Obrigada mais uma vez, em nome da Inamácia e do Conselho Regional de Administração. Está fechado o microfone. O microfone da Prof. está fechado. Desculpe. Boa tarde a todos e todos. E eu agradeço muito a apresentação que foi feita, muito generosa, e dizer o seguinte, que sempre foi para mim, desde os 15 anos de idade eu sou professor,
e é um grande prazer dar aula, né? Eu sou professora por prazer, né? Me identifico com a profissão, me identifiquei desde muito cedo e fiz da escola normal, né? Como eu disse, comecei a lecionar pelo método Paulo Freire para presidiários com 15 anos. Aprendi muito com essa experiência, né? No porão de uma igreja. Eles vinham custodiados e aprenderam a ler comigo, né? Então, aquilo foi o método Paulo Freire, foi uma grande realização. Dali, eu fui fazer pedagogia, trabalhei ajudando no colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu sou natural de lá. Depois, eu fiz o mestrado na URGS e fiz o doutorado na Universidade de São Paulo. Então, eu tenho, assim, né, o doutorado e o mestrado foram em administração. A minha formação em administração foi uma opção após a pedagogia. E agora eu vou tratar da última área que eu estou me dedicando em termos de área de conteúdo, que é a área de gestão social. A partir da provocação, da sugestão que foi dada na Márcia de um tema, né? Eu vou, então, trazer uma apresentação desta área, que é uma área inovadora, que aponta para o futuro, embora esteja conectada com o passado e com o presente. Então, a ver o que é que nós temos na gestão social do desenvolvimento territorial. E quem somos nós, pessoas, indivíduos, gestores, né? A quem nós nos dirigimos quando a gente fala em desenvolvimento? Quem são os coletivos que o título da nossa palestra alude? Então, eu queria começar, não é, com a primeira, já iniciando a palestra. Vamos aí para aqui. Gestão social nas instituições de ensino superior. Do eu, da gestão de si ao coletivo. Da gestão social, da gestão de coletivos territorializados, que não há coletivo que não seja territorializado. Um caminho possível. Então, nós vamos tentar responder os desafios do desenvolvimento dos múltiplos territórios, desde a gestão de si, que somos o território ou não, até os territórios transescalares, né? Que hoje estamos aí com a inteligência artificial nos conectando com outras realidades. Considerando transformações do mundo do trabalho e as contribuições do avanço da administração como uma ciência social aplicada como ela é. Que resposta as instituições universitárias devem aos territórios e coletivos em que habitam? Então, as instituições têm compromisso. Bom, que desafios das transformações da contemporaneidade, o que demandam as crises, que estamos vivendo uma crise inenarrável, né? A evolução tecnológica, os novos sentidos e significados do trabalho e das profissionalidades. Quais os desafios do desenvolvimento de territórios transescalares? Como as ciências sociais aplicadas são impactadas e impactam nessas construções e inovações no trabalho humano, com vista ao desenvolvimento territorial. Como contribuir para o desenvolvimento de pessoas e coletivos em territórios multi e transescalares. Como aprender e ensinar. Ensinar e aprender em tempos de transformações e desafios de regeneração e de reinvenção. Bom, mundo de transformação acelerada. Vou passar rapidamente por isso, que é o que estamos vivendo. Desafios climáticos, ambientais, processuais, tecnológicos, de sobrevivência, de qualidade de vida, diversidades étnicas geracionais. Temos aí novas, né, gerações, uma escala muito maior. A vida na Terra, né, está aumentando. Nós estamos vivendo, né, quase que uma segunda adolescência. As pessoas que estão com a idade mais avançada começam uma nova vida. Como é que nós vamos nos relacionar com isso? Como estão as questões das diversidades étnicas, geracionais, já falamos, de sexualidade, de equidade, de inclusão, a inteligência humana versus inteligência artificial. Pode continuar. Inteligência humana versus inteligência artificial. Como é, então, que nós nos posicionamos, né, neste novo mundo que está com tantos desafios? Então,
Como as ciências sociais aplicadas atuam, né, na formação e desenvolvimento de múltiplas esferas de gestão. Dessa gestão de si, que é a menor esfera, a gestão de coletivos, multi, inter e transterritoriais. E vemos aí o desafio brasileiro, né? Temos aí, né, esse símbolo, a gestão da sociedade e dos territórios. Que estratégias de gestão e desenvolvimento de si, da sociedade brasileira, dos territórios hiperconectados ao longo da vida? Que vamos viver por múltiplos territórios, eu que mudei praticamente o continente, né? Vindo do extremo sul do Rio Grande do Sul para o nordeste do Brasil, né? Foi uma mudança muito importante que me acrescentou muito sentido à minha vida, né? Sou muito grata a isso. E aí nós temos que ver que a gestão do desenvolvimento territorial é um ato relacional, né? Que se processa entre atores sociais em tempos e espaços territorialmente delimitados. E aí eu trago da Carmen Penido, uma artista baiana, né? Essa linda cartografia que ela faz aí, com as questões que orientam uma discussão como essa. Para quem se destina aquilo que nós construímos como proposta pedagógica em todo sentido? Quem são aqueles que executam? Quem somos nós, professores? Quem são os gestores? O que vamos ensinar e como vamos ensinar? Então, essas são preocupações que temos que... então, vamos ao para quem? E aí, esse território, que é uma construção social, é uma ancoragem, é uma criação coletiva e, ao mesmo tempo, um espaço de governança, de convergência estratégica de múltiplas ações de desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental. É um legado cultural, é uma construção artesanal, é uma ancoragem de políticas públicas. Então, essa territorialidade, território como espaço de vida, múltiplas superpostas escalas geográficas, territorialidade conectando passado, presente e futuro, e um projeto de desenvolvimento territorial considera espaços, tempos e pessoas que desejam, conquistam e exercem poderes em múltiplas escalas, do microlocal ao global. E aí temos, né, essa construção social de alta complexidade, esse sistema de fluxo, esse fenômeno multifacetado, esse sistema de oportunidades e riscos, que funda a identidade territorial, uma ação coletiva desses atores conectados a um território, articulados a um projeto, que é expresso por políticas públicas, seus desenhos e artefatos, e por redes hiperconectadas. Quem somos nós? E aí temos aí o detalhe do Abaporu, né? Quadro de Tarsila do Amaral, também uma grande artista brasileira, né? Esse indivíduo parentético, né? Quem somos você e eu? Então, esse indivíduo parentético que vive como mediador entre tempos, espaços e escalas de gestão. Então, alguém analisando essa figura comentou, né? É um brasileiro com um pé grande de quem joga futebol e aquela cabeça pequenininha. Não é bem assim, né? Então, Zair, E isso agora está passando, que antes não estava passando, não. Ah, é? Ah, meu Deus. Parou aonde? Agora está passando, viu, Pró? Pode ir passando, que ela está passando. Então, a discussão de quem somos, né? A segunda questão que vem aí. E aí tem, né? Operário de Tarsila do Amaral, né, que ela mostra rostos diferentes, né? Com os olhos puxados, os imigrantes japoneses, os alemães, né? Quem faz esse Brasil tão múltiplo, né? Tão denso? Quem são esses gestores? E o retrato do Brasil atual pergunta que matrizes culturais nos influenciam. Aliás, eu quero chamar a atenção para uma coisa, viu? Acho importantíssimo e trabalho muito na questão da identidade negra, na contribuição que o negro deu e dá, né? À construção dessa nacionalidade. Mas não esqueçam que o Brasil também é um país de imigrantes. E a contribuição espanhola na Bahia, o comércio existiria do jeito que ele é, se não existisse um PEPFAR, né? Existiria
as óticas, né, que são uma contribuição da cultura alemã, os bancos, que são uma contribuição dos ingleses, e por aí vai. Né? Quero só chamar a atenção que se valoriza pouco, e eu estou agora fazendo uma pesquisa com esses netos, filhos, né, de imigrantes que chegaram aqui. Como disse Pepe Faro, eu vim no porão do navio e com meu tio, que estávamos passando fome na Espanha, meu pai nos colocou, e cheguei aqui, eu carreguei saco na cabeça num armazém do Patrício, lá em espanhol. E nunca mais o armazém saiu da minha vida. E ele está com 90 anos lá no armazém do Pepe, me ajudou a encontrar as frutas que eu queria encontrar, né? Foi comigo até o balcão e disse: se não tiver bom, a senhora traz de volta, que aqui eu quero vender com qualidade. Então, eu acho que tem aí as matrizes culturais que nos influenciam, isso é muito importante. E o Brasil vive o sincretismo, a conjugação dos opostos, o casamento do que é inconciliável à primeira vista, como disse Gilberto Freire. Então, temos conflitos adaptativos complexos, políticas públicas e a prevenção, e aqui nós temos uma bandeira chamada Ordem e Progresso, bem, né, racional, e graças a Deus as fitinhas do Bonfim, com essa miscelânea de cores, de movimentos. Né? Então, o Brasil é a combinação disso. E na transitoriedade da crise que nós estamos vivendo, né? Acho que dificilmente houve na história, considerando, né, todos os fatores implicados, uma crise como esta que estamos vivendo agora. E aí, diz Maurício Trachtenberg, em 98, o enigma decifrado brasileiro é que aqui tudo se reforça e nada muda. Qualquer Estado, por natureza, é conservador. E Eugênio Henriquez, que trabalhou muito conosco. Existe o bom poder? O que é o bom poder? O bom poder seria a governança? Aí eu pergunto, né? É uma utopia que se realiza ou não nas democracias. A governança, como uma forma utópica de poder, compreende a essência da gestão e as relações entre atores envolvidos em redes e coletivos interorganizacionais para a promoção do desenvolvimento territorial. Bem, aí, esse processo reflexivo de construção de organizações e interorganizações, que envolve atores governamentais, empresariais e associativos, em projeto compartilhado estruturado por redes. Governança em redes, a arte de convergência na hiperdiversidade. Para criar e fortalecer identificações e identidades, estimular o convívio das diferenças e a mediação de conflitos, identificar potenciais, talentos e recursos, promover a interconexão de atores, organizações e interorganizações, construir um presente digno e um futuro de esperança. Bem, aí vem a gestão do desenvolvimento territorial, políticas públicas, governança, governabilidade, gestão social. E Milton Santos, grande baiano, foi meu amigo, que disse o seguinte, como geógrafo maravilhoso, recebeu o prêmio correspondente ao prêmio Nobel, né? No entanto, ficar prisioneiro do presente ou do passado é a melhor maneira para não fazer aquele passo adiante, sem o qual nenhum povo encontra o seu futuro. Então, grandes identidades territoriais evoluem para identificações efêmeras, considerando os fluxos migratórios, financeiros, avanços tecnológicos, crises conjunturais, novos espaços virtuais, novas relações da sociedade nas organizações, em processo de diluição e miscigenação, que requerem gestão social do desenvolvimento do território. E aí, essa é a área que nos cabe enquanto administração. Bem, será da gestão do desenvolvimento territorial, eu joguei para 2029. Que valores, que práticas, que ancoragens, né, locais, regionais, que campos do conhecimento, que perfis de competência, para que interorganizações e instituições, para que sociedade, com quais políticas e com quais gestores. Que isso as instituições de ensino superior têm que se preocupar, é sua missão. Podemos mudar? Aí vem um ex-aluno da nossa escola, que todo mundo, né, sabe quem é, Gilberto Gil, é formado em administração, como vocês sabem, foi vereador, foi ministro da Cultura, né? É uma pessoa que faz uma gestão de si maravilhosa. Ele contou lá na escola uma vez, numa palestra, que quando ele decidiu que ia cuidar da carreira, fazer a gestão da carreira e deixar o cargo que ele tinha na Gessilever, ele ligou para o pai, que era médico, né, aqui na Bahia, e pediu 6 meses de mesada. Ele estava em São Paulo.
porque ele alugava um apartamento e estava lá toda a Tropicália no apartamento, né? Felizmente, o pai concordou com essa mesada e ele, então, fez o que fez, né? Construiu, fez essa gestão de si, essa gestão de vida, né? Maravilhosa. Adiante. Então, como, né? Aí vem as estratégias de desenvolvimento de gestão social de territórios, como construir políticas públicas, como qualificar redes de gestão múltiplas, né? Públicas, empresariais, associativas. Conhecer o território, formar para a cidadania, a integração cidadã, criar identificações culturais, integração cultural, realizar a integração no trabalho, integração socioprodutiva e os pontos de convergência. O que nos une, apesar de tudo, nos separa. Como construir um futuro melhor que o presente? Bem, aí, gente, eu trago uma experiência que é o que fazemos no CIAGS, que existe há 22 anos, e ele foi criado pelo Fundo Verde Amarelo do Ministério de Ciência e Tecnologia para ser um espaço de inovação, um laboratório de inovação e de construção do itinerário formativo para gestores do desenvolvimento territorial, para gestores sociais do desenvolvimento territorial. Esse labor é, digamos assim, o laboratório de inovação e tecnologias sociais. Então, aí o que fizemos? Desde a base, da formação da base, em empreendimentos Minha Casa Minha Vida, na periferia de Salvador, de Lauro de Freitas, nós tivemos extensão com apoio da Caixa, do IFAM, Salvaguarda de Terreiros, e a formação de líderes de organizações sociais, movimentos sociais, né? Depois, uma graduação tecnológica, que hoje já é a graduação plena em administração pública e gestão social, que começa este ano, já admitiu os alunos, né? Então, programas e projetos para o desenvolvimento de território, a integração produtiva, né? É a terceiro nível, onde temos uma especialização que a gente trocou o B de Business do MBA para o MSA, por S de Social. E aí nós temos uma especialização que já fizemos em 5 regiões do Brasil, em modelo híbrido, com apoio da Caixa para os gestores da Caixa e gestores territoriais. Estamos agora oferecendo, outra vez, para o governo do Estado da Bahia, para os territórios de identidade do Estado da Bahia, né? Articulando aí as pessoas também desses territórios, né? Que vão compartilhar, digamos assim, a gestão territorial dos 47 territórios de identidade da Bahia. E temos aí uma pergunta, que é o que eu estou agora me preocupando, que eu gosto sempre de ter um projeto novo, né? Isso é um vício, digamos assim, que é o doutorado profissional. Eu estou olhando os doutorados internacionais e a gente criou o primeiro mestrado profissional no Núcleo de Pós-Graduação em Administração, que tivemos alunos aqui, né? E há anos atrás, muitos anos atrás. Depois criamos o CIAGS e agora o mestrado, especialização, extensão, graduação tecnológica, né? Como eu disse, passou para graduação em administração pública, e agora o desafio novo é o doutorado profissional. Bem, só para dar uma rapidamente, aí em 2012, tivemos o projeto de formação para o desenvolvimento socioterritorial da Península Caparajibe. O que é que foi? Foi o fuxico. Contratamos um estilista que passou para roupas, como vocês estão vendo ali. Olha aquela camisa, que linda. Ela tem um entremeio de fuxico, com as bordadeiras que herdaram isso de suas avós, que aprenderam nos conventos, quando elas, com as freiras, né? Porque era Richelieu o nome do ponto, né? Aprenderam nos conventos, quando a sinhá era degradada, porque tinha pecado, e o seu filho entrava pela roda dos expostos, o filho da escrava, que tinha vida sexual livre, nascia, e as meninas aprendiam o bordado junto com as filhas das sinhás. As filhas das sinhás eram depois reencaminhadas para as famílias, né, das mães, e quem ficou com este saber, com essa competência e transformou em ganho, foram exatamente as descendentes das escravas, né? Que hoje ainda existe, essas pessoas ainda estão por ali. A gente está até retomando esse projeto agora, 10 anos depois.
Projeto de rotas culturais do Recôncavo Baiano, foi de 2013, continuamos trabalhando com isso, e gestão e salvaguarda do patrimônio cultural dos povos e comunidades de terreiro. Vejam ali um curso dado para os terreiros de Candomblé da Bahia, como gerir um terreiro. Aí tivemos depois, aqui está, só para vocês terem uma noção, do que trabalhamos aí no Bosque das Bromélias, Aeroporto, jogaram uma porção de empreendimentos ali, sem ter onde comprar nada, sem ter transporte, sem ter escola, sem ter creche. Então, nós tivemos que trabalhar aquela comunidade para ela reivindicar aquilo que ela tinha direito, construir um plano decenal de desenvolvimento territorial, formar gestores, formar pessoas que fizessem a gestão de si, que fizessem a gestão do coletivo. E agora quero só mostrar algumas figuras. Aí nós tivemos, por exemplo, todo sábado tinha aula. Ali tem a professora Andréia. Cultura, qual é a sua? Né? Então, trabalhar com a matriz cultural. Entendendo gênero e raça. Aí também a professora Ana Mércia está trabalhando. Cidadania e participação. Ali tem todas as gerações, né, contempladas. Meio ambiente, você, como trabalhar com o meio ambiente. Então, isto aí gerou, né, um plano decenal, 10 anos de desenvolvimento, e conseguimos levar para lá o hoje prefeito Bruno Reis, que foi aluno do nosso curso, levamos uma porção de representações do poder, né, público, governamental, empresarial, associativo, que ajudaram essas pessoas a aprender a fazer a gestão de si, de cada um, e a gestão deste coletivo que lá estava. Inclusive, lidamos com algumas situações delicadas, como vocês devem, né, saber, da situação que tem, né, toda uma questão de comércio ilícito, etc., etc., mas nunca tivemos um problema em 4 anos de projeto. E um deles chegou e disse: professora, a senhora sabe por que a gente deixa a UFBA trabalhar aqui? Né? Eu digo: não sei. Né? Assim, a melhor coisa a fazer é não entender, para não entrar nesse tipo de discussão. Né? Não, professora, a gente respeita muito a UFBA, porque eu não quero para o meu filho, para os amigos do meu filho, o destino que eu tive. Então, é por isso que a gente colabora e contribui. Então, sempre tem o que a gente pode resgatar da pessoa, tenha ela a vida que tiver. Acho que nós temos que valorizar, né, sempre, esteja a pessoa em qualquer ponto da escala, da licitude, você chega e você encontra o ser humano ali no fundo. Acho que isso é algo que temos que aprender. E o que será da gestão social, desenvolvimento de territórios em 2029? Como devemos ensinar e aprender? Porque neste programa, nós colocamos alunos de graduação que foram bolsistas, nós colocamos alunos de mestrado, nós tivemos dissertações e teses, nós tivemos muita coisa de aprendizado. E, aliás, eu aproveito para dizer, dia 22, na Casa São José, lá ao lado da USID, tem a defesa de dissertação de Rosa Brito, que é sobre turismo religioso. Ela trabalha na USID, né? É coordenadora do turismo religioso, aquela região, uma região que está com turismo espetacular, e ela fez uma dissertação em que faz uma proposta para o desenvolvimento daquele território, que tem todos os ícones religiosos da Bahia, tem um shopping center, né, que é o Outlet Center, lá na Rua do Uruguai, tem muita coisa, tem um turismo náutico, um potencial enorme, mas só agora começa a despertar para os hotéis, para novos restaurantes, para cafés, né, e lugares que tenha empreendedorismo e desenvolvimento territorial associado, né, a tudo isso, num esquema de governança. Nós terá a defesa de Rosa às 14h, sexta-feira. Depois vamos fazer uma roda de conversa com as lideranças do território. Os padres do Bonfim, da USID, né, as lideranças religiosas, católicas, a Casa de Oxum, que é tudo junto, as outras crenças convidadas, lideranças empresariais, do Outlet, do Sebrae, todo mundo junto. Vão colocar questões para a Rosa que não foram respondidas, eventualmente, na banca, já terá encerrado a banca o seu trabalho, e as pessoas vão apresentar proposições do território. Então, também estendo o convite aqui
ao Conselho e a vocês. Então, aí, o redesenho do programa, gestão de múltiplos territórios em rede. Eixo temático, desenvolvimento de território, hibridização e gestão social. Gestão social, cosmopolitismo e diversidades culturais, temos que contemplar aí esta diversidade que os territórios estão nos trazendo. Localismo e mundialização simultaneamente, diversidade, sincronicidades e assincronias na gestão social. Temos muita diversidade, temos muita sincronicidade, temos muitas convergências e temos muitas coisas novas. Novas formas de participação cidadã, novos desafios demográficos. A vida está durando muito mais. Tem mais gente que está indo além dos 80. E tinha Carmen Penido aí, né? O irmão de Ana Penido, que chama-se Pedro, na época foi meu aluno do bacharelado lá interdisciplinar da UFA. Ele tinha 19 anos e ele me disse um dia na aula: professora, eu vou terminar aqui o BI, depois eu vou fazer pedagogia, porque eu sou brincante em condomínios, eu brinco com crianças, em condomínios de crianças acamadas, e depois eu vou fazer o mestrado em gestão social, depois eu vou fazer um doutorado, acho que em educação. E esse é o meu projeto até 40 anos. Como eu vou viver 100, eu tenho que fazer, depois, com 40 anos, uma outra graduação, um outro mestrado e um outro doutorado. Brilhante. Qual é a tua segunda carreira? Qual é a tua segunda vida? O que mais você tem que aprender? Quando é que nós podemos parar de aprender? Não podemos. Com a inteligência artificial agora, né? em simultaneidade, em transversalidade, com todas as formas de conhecimento e gestão, temos, então, que ter um itinerário de vida de aprendizagem. Que desenhos curriculares híbridos, né? Que tem várias espirais aí. Que ambiente de ensino e aprendizagem, que novas tecnologias. Como integrar diferentes níveis de ensino profissional, multi e interdisciplinar. Como avaliar os resultados e como compartilhar itinerários formativos. Algo que o Conselho talvez pudesse colaborar. Como é que nós podemos compartilhar mais, não apenas entre a universidade e o Conselho, mas o Conselho até promover entre as universidades um tipo de relação mais positiva, mais produtiva. E aí, Rômulo Almeida, grande baiano, né, tem esta frase: o trabalho artesanal é o exercício do poder criativo do homem, dele resultando uma variada produção artística, do mais primitivo ao mais cultivado. Contribui para tornar as formas mais variadas e mais belas na expressão de suas criações. Ao artesanato aplicam-se os princípios de precisão, persistência, responsabilidade e gosto. Se aplicam esses princípios à gestão social, à gestão de cada um de nós, a gestão de si e a gestão dos coletivos, em todas as suas articulações e multidimensões. Eu acho que com este Zéfiro, né, que é um dos azulejos da nossa universidade, né, eu encerro a minha fala. Essa foi uma capa da nossa revista, da RIGS, né, Revista Interdisciplinar de Gestão Social. Então, eu fecho com o Zéfiro, que prenuncia um futuro que temos que construir juntos. Muito obrigada. Professora, nós que agradecemos, como a Luana colocou aqui, a Luana Fonseca, fala bastante forte: jamais vou esquecer qual a minha segunda carreira, vida. E eu também penso assim, professora, por isso que nós nunca devemos parar de estudar e achar que está velho para começar de novo, né? Eu estou aqui no auge dos meus 46 e fazendo a minha 4ª graduação, né? Além de já ter 4 especializações, 2 mestrados. Mas por que eu estou fazendo? Porque é isso que me motiva, é isso que me instiga, é isso que me faz sentir viva e viver, ser feliz. É claro que cada um tem um tipo de motivação, um tipo de felicidade. A minha, no caso, a nossa, e de alguns que estão aí nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, é a instrução, é o conhecimento, é ler um bom livro, e não simplesmente ter uma visão míope, se limitar à televisão e àquela programação básica que a gente está acostumado a ter em nossas mãos.
Então, assim, eu deixo aqui aberto, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, estou atenta ao chat. Mas, professora, e cabe também a nós, acadêmicos, né, sempre estar estimulando. Eu digo muito ao aluno, tudo é a forma como você vê as coisas. Por que estudar é chato? Porque é a forma como você está estudando e a forma como você vê o estudo. Se você enxerga que isso aqui tem um sentido, por que nós estamos aqui agora às 15 horas e 36 minutos? Qual é o sentido da vida de estar aqui agora com a Ina Márcia, com a Tânia Fischer, com o Márcio, com a Luana, com o Carol, com o Fábio, com o Paulo? Qual é o sentido? Do que é que eu posso tirar de aproveitamento desse momento aqui? As conexões, elas não se dão por um acaso. A sincronicidade não se dá por um acaso. E se foi um acaso, de que forma eu posso tirar um bom proveito desse acaso? Então, eu vejo muito da gente saber aproveitar, saber escutar, que é diferente de ouvir, fazer conexões, né? E tornar o mundo algo mais proveitoso por meio da comunicação. A gente vê tantos conflitos, né, professora? Guerras invisíveis e visíveis, que estão acontecendo a todo instante por conta da pouca ou nenhuma comunicação. Tem alguém digitando aqui no chat? Deixa eu ver aqui se tem algum tipo de pergunta, minha professora. Volto a dizer, um orgulho muito grande para mim, na Márcia, para a Rosiline, para o CRA, Elisângela, ter você na nossa casa, no Conselho Regional de Administração. Tem alguém aqui digitando alguma coisa aqui, eu estou aguardando. E, como a senhora falou, justamente trazer a inquietude para a juventude. Professora, boa tarde. Gilson Souza, convidado. Esse é o grande desafio. Nós, professores, estamos buscando isso. Porém, temos muitos desafios para lidar com nossos alunos. Quais dicas poderia compartilhar conosco? Pergunta do Gilson Souza, professor, convidado. Olha, eu Ele é acho professor também. Ele é professor também. Gilson e todos, né? Todas, eu acho que nós estamos num momento muito especial, que se tem desafios muito grandes, nós também estamos com uma juventude muito desejosa de interação, procurando essa interação de várias formas, e o que nós podemos fazer enquanto professores é trazer aquilo que eles não têm tanto acesso, essa relação mais pessoal e mais direta, né? Também, além de todo o ensino híbrido, tudo a tecnologia pode nos trazer, que ampliou extraordinariamente a nossa competência no ensino. Mas temos agora que revalorizar, né, esse diálogo, esse olho no olho. O que é que nós podemos ter, né, como humanos dentro deste momento? O que é mais difícil de fazer é exatamente essa interação pessoal, essa interação pessoa a pessoa, mesmo que seja mediado por uma tela, é a interação pessoa a pessoa, como estamos fazendo aqui. Eu estou olhando aqui a Márcia, que eu conheci visualmente hoje, né, mais diretamente, estamos interagindo. E como é que a gente pode tornar mais humano esse contato? Como é que a gente pode tornar isso mais produtivo para nós e para todos? Para a gestão de nós mesmos e a gestão dos outros. Então, é um desafio muito grande, eu acho que muito delicado, muito sutil, essa relação que nós temos que estabelecer através dos conteúdos com esses humanos que são os nossos alunos. Quem são esses humanos neste novo momento? Quem são eles? Sim, vale. E minha pró, eu também coloco assim, a escuta ativa, né? Eu tenho muitos alunos, como o Gilson colocou, do ensino técnico, e muitos chegam para mim e falam, eu não tenho, professora, uma oportunidade de me expressar. E muitas das vezes essa falta de oportunidade gera o conflito que todos nós temos, mas aumenta a dimensão do conflito, gerando desestímulo ao aprendizado e a fuga à escola. Então, às vezes, a escola é um objeto de fuga positiva e acaba sendo um objeto de fuga negativo, porque o próprio docente tem que se preparar para ter uma escuta ativa, valorizar a presença do aluno. Estou falando agora como professora. É isso, Gilson. Eu ouço isso muito, eu dou aula com dia de sábado para o nível técnico. Eu não tenho isso em casa e não tenho isso na escola. E, às vezes, quando a gente se coloca, o professor pega no pé, desconta na nota, essas coisas que a gente sabe que existem, mas que são ultrapassadas, arcaicas, né? Então, assim, nós, professores,
precisamos acolher o nosso aluno, mas também para isso nós temos que nos amar para amar o outro. A professora Tânia falou, ministra aula desde os 15 anos. Isso não é paixão, isso é amor, amor pelo que faz. Então, quando a gente faz o que ama, nós não estamos ali cumprindo uma tabela, nós estamos ali dedicados o tempo todo àquele propósito de vida, é algo muito maior. E é isso, Gilson, que você está colocando com certeza, e é isso que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia acadêmico. Paixão, excelência, o brio, o orgulho de dizer, sou professora, sou pró, me permita me chamar de pró. Uma certa vez, eu estava entrando no mestrado aos 24 anos, e eu fui chamar a professora doutora de pró, foi um escândalo. Eu falei, desculpa, professora, mas para mim pró era um modo carinhoso de lhe chamar, porque eu fui educada assim, a pró, mãe. Não estou lhe desmerecendo por chamar de pró. Sei que a senhora é doutora, mas para mim o pró traria mais acolhimento. Mas olhe como a visão míope dela, naquele momento, me trouxe uma frustração. Eu era mais nova da turma, me trouxe um constrangimento, chorei muito, inclusive, mas graças a Deus isso não me bloqueou. E eu digo aos meus educandos, me chamem de tudo, de pró, de Ina, de Márcia, de Dinamácia, vem, me abraça, me beija, porque o contato faz parte. A gente vê tanta coisa, né? Quando a gente tem essa aproximação. E essa aproximação não quer dizer que ele não vá ter respeito comigo. Inclusive, eu estava conversando hoje de manhã com uma colega de trabalho, eu digo assim, quando eu tenho aquele aluno muito perturbado, aquele aluno que acaba prejudicando às vezes nossa aula, eu chamo ele para ser o meu líder. Nesse momento, ele está chamando a atenção de todo mundo porque ele foi escolhido para ser o líder. Então, ao invés de ele ter um comportamento negativo, ele passa a ter um comportamento positivo porque ele está chamando a atenção por meio da minha liderança. Então, acho que é uma das formas, né, Pro, que a gente pode aproximar isso, o nosso educando. E de desmistificar de que, eu digo também muito para o meu aluno, para você ter uma boa relação com uma mulher ou com um homem ou com quem quer que seja, não basta somente o ato sexual. E depois do ato sexual? Vai ter que ter uma boa conversa, uma boa pizza, vai ter que ter conteúdo intelectual. E esse conteúdo intelectual vem de onde? Vem dos livros, vem do estudo. Então, tudo que você estuda, que parece que não tem sentido agora, em algum momento de sua vida, por meio da maturidade, que não tem nada a ver com idade, passará a ter um sentido. E aí os alunos estão começando a dizer assim, poxa, Pro, realmente, vocês estão ouvindo falar de Covid, que a média móvel da Covid-19 aumentou tantos por cento. O que isso quer dizer para o aluno de engenharia, para o aluno de administração, para o aluno de ação social? O que quer dizer deflação? É uma coisa que está no mundo e nós precisamos conhecer, não é, minha Pro? Claro. Não, e nós temos coisas mais graves que estão aqui na juventude, né? Que eu estou convivendo com grupos num centro que eu frequento, e que enfim, jovens que estão se cortando, e sabemos, né, dos índices que são bastante ocultos, e tem que ser mesmo, né, de suicídios nas instituições de ensino, públicas, privadas, não importa. A juventude está querendo sair do mundo, e uma dessas jovens, que tinha aparentemente tudo, uma escola privada, e estava com esse problema do corte, falando em ir embora do mundo. Eu cheguei para elas assim, não vá, não. É o maior pecado que você pode cometer contra a humanidade, que nenhuma religião aceita, é o suicídio. Por quê? Você mata o mundo. Ninguém presta nesse mundo para me segurar aqui. Não permito que você vá embora, disse para ela. Não. Vou lutar por você o quanto eu puder, porque é muito importante que você fique aqui. Então, o fato de não ter desafio, eu, como fui a primeira pessoa da minha família que fez a faculdade, né? Consegui entrar no curso superior, e foi um grande orgulho para os meus pais, né, que não tinham curso superior. Hoje, não é tão gratificante, porque você não tem um desafio a vencer. Você já nasce com tudo na mão. Falo nessa classe média, né? Então, você nasce já com tudo muito fácil. Você não tem aquela gratificação, aquela satisfação de vencer e ganhar a vida, né? Ter essa satisfação da vida ganha. Então, eu acho que aí temos que repensar essa nossa relação e colocarmos também desafios para os nossos jovens, né? Desafiarmos, cobrarmos.
conto com você. Vamos fazer um projeto para a periferia. Quero que você esteja junto. É muito importante ouvir você que é jovem, se eu vou fazer um projeto para jovens, já que eu não sou. Como é que você pode ajudar nisso? Como é que você pode contribuir? Então, eu acho que aí nós temos que criar esses desafios na nossa educação e dizermos da importância de tê-los conosco, que eles vão nos suceder. Eles têm que aprender, né? Aprender e a gente colocá-los nessa vida, né? Nessas atividades, nessas coisas que nós temos. Eu gosto muito de ter aluno de graduação que entra, e muitos deles hoje são pró-reitores, fizeram doutorado. Eu boto, quando trabalham comigo sob apoio administrativo, eu boto para se relacionar com a CAPES, com o CNPq, levo para Brasília. Vamos lá, tem uma passagem aqui, na época que tinha passagem mais fácil, né? Vamos a Brasília para você conhecer como é. Participe da reunião, vá buscar o cafezinho, mas ao mesmo tempo senta aqui e ouça e aprenda o que é participar de uma reunião com um secretário de Estado que vem aqui propor um projeto, como é que é. Então, essa socialização também é muito importante. Como é que a gente abre o nosso espaço para que o jovem aprenda conosco? E aprenda até com aquilo que nós, ao sermos que não somos perfeitos, ao termos as nossas limitações, os nossos erros, eles olham para a gente. Eu já tive gente assim, se fosse a senhora, eu não teria dito isso. Você tem razão. Eu não devia ter dito isso mesmo. Então... E o que a senhora falou está certíssimo, porque a criança, ela tem essa liberdade, a criança, ela gosta muito de participar, de ajudar o adulto. Não sei se vocês percebem isso, né? E muitas vezes, quando vai crescendo, sem querer, os próprios pais vão talhando isso, né? Quando tem um aluno muito participativo na sala de aula, o professor corta, dá um pouquinho, fica um pouco quieto. É dosar, né? E valorizar esse jovem. E quando a gente valoriza, o jovem diz, poxa, o que eu queria era isso, ser ouvido, ser escutado. Não tenho essa oportunidade. E por que a senhora me ouve? Porque você é importante. Se sentir pertencente. É tão bom quando alguém para escutar a gente, né? Perfeita a sua colocação. Perfeita, Pró. Valorizar, Pró, o humano. As relações estão muito voláteis. Eu vejo muitos casais estão numa mesa de jantar e estão ao celular. Não tem mais aquela coisa de olhar nos olhos, do abraço verdadeiro, do fraterno, de dizer, gosto de você. Por quê? Porque simplesmente gosto, você é meu amigo. Gosto de você, professora. Por quê? Porque com você eu aprendi a ser gente. Você me educou nesse, aquele sentido. É tão bonito você ouvir e dizer isso. E parece que hoje isso é algo que a gente praticamente não vê mais, né? É uma violência gratuita, verbalizada. Por quê? Temos que resgatar esses valores mais singelos e significantes da vida. Aí fala-se muito hoje da inteligência emocional e da inteligência espiritual. E aí que vem a questão da indústria 5.0 e a 5.1. A gente já evoluiu tanto na tecnologia, mas cadê a tecnologia humana de dizer, professora Tânia, fui sua aluna com muito orgulho e quero ser novamente. E que prazer estar aqui com você, com Rose e com todos os outros. Que bacana estarmos aqui agora, juntos, dialogando sobre isso. Sobre o quê? Sobre ser feliz, ser humano e ter conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Porque se não for Tânia aqui, não tem na Márcia, não tem o Carlos, não tem a Milena, não tem a Rosilene. Todo mundo é importante nos seus níveis hierárquicos. É isso aí, Pró, concordo com a senhora. Só foi uma contribuição mesmo. Só para citar, né, mais alguma coisa assim que também me preocupa, veja bem, eu tive em sala de aula o seguinte, somos assexuais. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vamos ter filhos, casamento é para depois dos 50, se acontecer, e somos assexuais. Eu digo, você tem 19 anos, como é que você pode ser assexual? Gente, com toda a carga hormonal, né? Pois é, mas não interessa, né? Isso não interessa. Ou então, quando você encontra trisais, o outro lado, né? Então, é um pouco assim, como é que eu faço para chocar, entendeu? Tanto eu nego, quanto né? Eu digo, olha, gente, eu brincando, né? Uma sogra já é difícil, imagina duas, né? Que um trisal, sempre duas pessoas dali, tem duas sogras, né? Claro. Estou brincando, já é difícil, vocês já pensaram nisso, né? Que isso é muito mais complexo, nada contra. E outra coisa também, andar o trisal
E a gente, eu olho com naturalidade, são as coisas que eu tenho que conviver, né? Não tenho nenhuma restrição, digamos assim, moral com isso. Também não gosto que a gente não tenha, que a gente não se incomode, né? Porque eu acho que às vezes é feito para chocar. Sim. Se não choca. Então, está muito delicado. Eu acho que nós, professores, eu acho que aí um conselho profissional como é o CRA, né? Tem também que nos ajudar nisso, né? Como é que nós trabalhamos esses conteúdos, porque hoje tem um outro problema também, que é o assédio virou alguma coisa restritiva e impeditiva, tipo assim, né? Professores não querem mais receber alunas nas suas salas, que têm medo de serem eventualmente acusados de alguma coisa, né? Há um distanciamento intencional para que não haja problemas de digamos, denúncias e, né, alguma coisa que possa não ser muito correto de parte a parte, eu diria. Bom, é um outro momento, então são coisas muito assim sutis, muito delicadas, que está chegando nos ambientes profissionais de uma forma muito séria, né? Como é que nós trabalhamos com isso? Como é que colocamos isso em nossos currículos de uma forma correta, né? De uma Pois forma realmente substantiva. Então, é isso. Ok. Obrigada, professora. Não temos aqui mais perguntas, mas eu sei também que só tem outros compromissos. O CRA, mais uma vez, agradece imensamente a sua presença, palestra muito significativa, muito importante. Agradecemos a presença de todos vocês, Rosilene, Elisângela, a parte operacional do CRA, os professores presentes, alunos presentes. E fica aqui, vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar para a senhora, sim, tá? Todo o conteúdo. Carolina, você para o nosso encerramento. Pronto, professorina Márcia, eu gostaria de aproveitar também, em nome do CRA, e agradecer essa tarde de muito conhecimento, agradecer a professora Tânia Fischer, e Rosilene também vai ter um momento de fala. Bom, eu agradeço muitíssimo o convite que vocês fizeram, né? E essa oportunidade de estar interagindo, né, com o CRA. Acho que é muito importante nós estreitarmos mais essas relações e vocês também irem, né, à nossa universidade, participarem de atividades, de eventos, né? Alguma coisa que a gente possa, de fato, fazer uma gestão convergente, né, deste território que, afinal de contas, compartilhamos, né? Muito obrigada, realmente. Fiquei muito satisfeita com esse contato com vocês. Muito obrigada. Pronto, professora Rosilene. Boa tarde a todos e a todas. Que alegria, professora Tânia, contar com a sua participação aqui conosco nessa tarde tão rica de conteúdo, de experiência, não é? E a senhora direto aqui do Conselho conosco, né? Então, isso é muito bom. Parabenizar a professora Ina Márcia, através do Núcleo de Estudos, ter possibilitado essa tarde, né, com essa troca de conhecimento e de uma forma tão leve, né, e tendo acesso a esse conteúdo, então é só agradecer. Professora, eu estou na superintendência do Conselho e quero aqui agradecer, tá? Em nome do Conselho Regional de Administração, em nome da presidência e de toda a diretoria, a senhora ter se disponibilizado para poder socializar, compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências e fazer com que as pessoas que estão aqui hoje participando desse encontro se sintam cada vez mais motivadas e motivados a seguir a sua designação, né? Buscar significar a sua trajetória, a sua vida, não é? Então, assim, muito obrigada. O Conselho, como sempre, de portas abertas para lhe receber, tá certo? E aqui eu encerro a minha fala, agradecer também a toda a equipe que viabilizou esse trabalho nessa tarde tão rica, não é? E a gente espera lhe encontrar aí, né, brevemente, tá certo? Um forte abraço, parabéns a todos aí, aos participantes. Seguimos com uma programação intensa, né, com a Diretoria de Desenvolvimento Profissional, através da nossa diretora, a administradora e professora Elisângela Julião, né, e com todos esses coordenadores de núcleo que têm enriquecido muito esse trabalho, tá certo? Um abraço para todos e todas. Muito
obrigada. Obrigada, apoio técnico. Obrigada a vocês. Obrigada, Ana Márcia. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.